Fê, você sabia que uma das maiores obras de engenharia para abastecimento de água foi feita no deserto? Ah, cara, você não sabe da maior. A gente tá aqui no estúdio com um cara que participou dessa obra e tava lá no deserto. Caramba, vamos falar com ele? Bora? Bora! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pare Ponto. Isso mesmo, lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião, tudo bem? É nóis. Então nós na fita? Nós na fita. Ah, assim que eu gosto, hein? Mas antes de começar mais um super papo aqui, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comentário, sugestão, acione o sininho da rede social, assim você não perde nada do que rola aqui, quer seja no Em Pauta, quer seja também com o nosso convidado super especial aqui todas as quartas-feiras. E estamos lá no Apoia-se, Flavião. Muito bem lembrado. Visitou lá hoje ou não? Ô, sempre? Ah, então tá bom. Olha aí, ó. O link tá na descrição, apoia.se/pariponto. Saiba como ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, estar mais perto aqui do canal, da gente. Vai ser muito importante, e claro, né? O mais importante, Flavião, nos ajudar a manter o canal vivo aqui. Nos apoiar. Né? Claro, pô, isso é muito importante. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, Flávio. A gente fala muito sobre água aqui, né? Mas, cara, água no deserto, já viu isso? Claro que não tem, né? Ah, mas um cara aqui foi lá longe, ele vai contar Achou? onde pra achar água, cara. Né? Ele que é técnico em Hidrogeologia. Geologia, tá vendo? Eu tô aprendendo cada dia aqui com o Flávio e com os convidados, é uma terminologia nova, né? Água subterrânea, especialista em água subterrânea. Exatamente. Olha E só. hoje ele empreende também já há muitos anos na área, né? Ele é diretor técnico da empresa que ele lidera aí já há muitos anos. Eu tô falando dele, Vitório Popolin. Tudo bom, Vitório? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia. Tudo em paz. Tudo certo. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Agora eu já vou começar com o pé na porta aqui, Flavião. Que história é essa de achar água no deserto? Como é que você foi se meter nessa? Onde você estava? Onde você foi parar? Ué, isso daí é aquele ditado, né? Cavalo passa riado na tua frente, você pula em cima e vai embora. Não interessa pra onde é. Entendeu? Então, em 88 me fizeram o convite para participar desse projeto. Era um mega projeto chamado O Grande Rio Feito pelo Homem, né? The Great Man-Made River, no deserto da Líbia. Né? E eu fui. Deserto da Líbia. No deserto da Líbia. No auge do governo de Muammar Gaddafi. No auge do governo de Muammar Gaddafi. E onde você estava na época? Já tinha Eu terminado era- a faculdade? Já estava trabalhando? Não, eu era técnico do IPT. Tá. Eu trabalhava na divisão de Minas de Geologia Aplicada do IPT, no agrupamento de hidrogeologia. Hoje, essas denominações dentro do IPT mudaram, né? Hoje já não é mais essa denominação. Mas na época era isso. Aí o geólogo que eu trabalhava com ele, né, na época, o Júlio César Perrone, foi convidado para ser o geólogo residente desse projeto. E passou lá um dia e falou: eu quero trabalhar longe de casa. Eu falei: vamos lá. Vamos lá. Né? Só não imaginava que era tão longe. Pois é, eu não imaginava mesmo, porque ele não falou onde era, só falou que era longe de casa, mas não disse, de primeira não disse onde era. Aí depois que, né, a gente ficou sabendo. Mas foi uma tremenda de uma experiência, foi um verdadeiro choque de realidade. E como se prepara para isso? Você não teve muito tempo para se preparar? Olha, o que eu fiz foi o seguinte: naquela época, 1988, não tinha internet, acesso à informação não era como é hoje, né? Hoje, em 10 minutos, você fica sabendo quase tudo de um lugar que você vai visitar. Eu peguei, saía de manhã, ia para a biblioteca Mário de Andrade, enquanto eu estava esperando os trâmites de visto e tal. Saía, ia lá perto da Praça da República, na biblioteca Mário de Andrade, e, né, pedia livro da Líbia lá. Porque a gente vinha lá, um monte de coisa e tal, né? E foi assim que eu mais ou menos me dei conta de onde eu estava indo. Mas a hora que eu cheguei lá, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos contextualizar, então. Primeiro, você está falando do lugar, vamos falar do lugar. Então você foi para a Líbia. Líbia é o país vizinho do Egito. Do Egito, norte da África. Norte da África, norte, divisa com o Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo, ao sul, Chad, Sudão. A oeste é Tunísia. Tunísia. Oeste está Tunísia. Né? Ou seja, norte da África. Norte da África. E aí você foi parar lá em 88, ou seja, antes de todas essas revoluções, que aí talvez o pessoal mais novo
se lembra um pouquinho da Primavera Árabe, que derrubou um monte de ditaduras nessa região, mas vivia uma ditadura sob o governo do Muammar Gaddafi, não é isso? E você citou o projeto, né, que é o Grande Rio feito pelo homem. Great Man como é que é? Great Man Made River. E que foi um projeto que nasceu lá na década de 50, quando a Líbia, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, Achou água. Perfurando poços de petróleo, acabou achando água embaixo do deserto. Mas aí você explica, que água foi essa? Ali é um aquífero que eles chamam de Nubian Sandstone Aquifer. É um aquífero transfronteiriço gigante, 2 vezes maior do que o aquífero Guarani em área. O transfronteiriço, ele pega 4 países ali, 4 países. Líbia, Egito, Chad e Sudão. Ele pega esses 4 países. E fóssil, não tem recarga, né? É uma água fóssil. E é o hoje, né? Eu vejo assim, vale mais do que o petróleo que está embaixo dele, né? Porque a Líbia era um país que não tem água, não tem recurso hídrico disponível como nós temos aqui, água superficial, água que você pode tratar, tá? Então, eles exploravam um aquífero costeiro. O país é grande, está entre os 20 maiores países do mundo em área, eu acho, a Líbia. 90% no deserto do Saara. 90%. A população naquela época era de 4 milhões de habitantes e praticamente 90% da população vivia no litoral, né? No Mediterrâneo. No Mediterrâneo. Mediterrâneo. Trípoli, Benghazi, Tobruk, Sirte, né? As cidades que principalmente tinham ali. Exploravam um aquífero costeiro, tá certo? E tem um fenômeno que você sabe melhor do que eu, de intrusão marinha, né? Salgou a água. A água acabou salgada. A gente tomava banho em... Olha lá. O Tuller colocou o mapa pra gente. Você estava citando aí onde você estava mais ou menos, né? Eu trabalhei nessa fase, Sarir e Tazerbo, fase 1. E aí a gente tinha uma base perto de Benghazi. Então, mas vamos aproveitar o mapa aqui, que é uma coisa rara, hein? É a primeira vez que a gente apresenta um mapa aqui. Então, a gente tá vendo Benghazi e Trípoli é a capital, né? E o que está para cima disso, ao norte desse mapa do país, é o mar Mediterrâneo. E a população se concentra nessas cidades. Exato. Dali para baixo a gente tem deserto. Dali para baixo é deserto. E essas linhas que a gente está vendo no mapa, na verdade, fazem parte desse projeto do Grande Rio Artificial, que na verdade tinha intenção de perfurar poços nessas cidades mais abaixo e trazer a água. O Gaddafi tinha a pretensão, ele tinha 2 opções: ou trazer a população lá de cima para baixo onde tinha água, ou levar a água de baixo para cima onde tinha população. Porque a população que estava lá em cima consumia água de poços que ficavam salgados porque atraíam água do Mediterrâneo, é isso? Tem o que chama de cunha marinha, intrusão marinha, né? E realmente era horrível. Em Benghazi, em Canfuda, na base lá, você ia tomar banho. Quando a gente estava chegando, ou chegava, ou saía da Líbia, né? Você ficava um dia ali para documentação, para pegar documento, esse tipo de coisa. Você ia tomar banho, é a mesma coisa que você mergulhar no mar. A água que caía do chuveiro lá, era a mesma coisa que você mergulhar no mar e tentar se ensaboar. Não ensaboava, o cabelo ficava duro. Não faz espuma. Não faz espuma, não tem, era muito salgada. A água era realmente muito, muito ruim. E a solução que, né, acho que mais... apesar do valor, da magnitude do projeto, então era a única coisa que eles tinham para fazer, né? Era para viabilizar. Mas nunca foi um projeto de 27 bilhões de dólares. Na época era a maior obra de engenharia no planeta, naquela época. Continua sendo? Não sei. Hoje eu não... O Gaddafi chamava da oitava maravilha maravilha do mundo. Chamava de 8ª maravilha do mundo. Para o pessoal entender que não está muito familiarizado com esse tipo de obra, né, de processo todo que vocês tocaram lá, explica para a gente como é que comparando com alguma obra que as pessoas estão mais acostumadas a presenciar nas cidades, assim.
vocês chegam lá com um equipamento grande e de fato começam a furar lá a areia do deserto até achar? Como que é isso? Você tinha essas linhas aqui, né? Na verdade, elas, né, Sarir não era nesse sentido, elas eram linhas paralelas, assim, no sentido norte-sul, paralela norte-sul. Eram 3 linhas em Sarir, 3 em Tazerbo também, e a cada 1.200 metros se furava um poço. Tá certo? Essas linhas tinham, partindo daqui da estrada, indo em direção a oeste, 40 quilômetros mais ou menos cada linha, 10 quilômetros de distância uma da outra. Furavam poços ali mais ou menos 1.200 metros um do outro, tá certo? Esses poços jogam poços igualzinho a gente fura aqui. Tá. Tinha uma diferença de tecnologia lá que aqui a gente fura com circulação direta, lá se furava com circulação reversa, mas é basicamente a mesma coisa. Esses poços jogam água num canal primário, né, um canal de diâmetro menor, cerca de 2 metros. Que um canal enterrado. Canal não, desculpe, tubulação. Uma tubulação. Desculpe. A tubulação enterrada, né, com 2 metros mais ou menos 2 metros de diâmetro. Essa tubulação joga água para aqui no caso de Sarir, jogava água por um header tank, 2 header tanks, tá certo, perto da base de operações. Essa água para elevar o nível, né, dessa água, e dali ia por gravidade através de 2 tubulões de 4 metros de diâmetro até Brega, né, e Agidábia, tá certo? Brega, Agidábia, e dali distribuía para Benghazi, Sirte, né, na fase 1. Que foi a fase que você participou? A fase que eu participei. E até qual distância tem que percorrer essa água então para abastecer? De Tazerbo para 600 quilômetros mais ou menos. Nossa. 800 quilômetros. Por gravidade. Tudo por gravidade. Mais do que pro Rio de Janeiro? É atravessar o estado de São Paulo. Daqui é Presidente Prudente, dá mais ou menos isso. E pro Rio de Janeiro, 500 e tantos quilômetros. Só que se você pegar de Sarir até Benghazi, por exemplo, você tem um oásis aqui que chamava Jalo, e do lado de Jalo tinha Áugila. 2 oásis bem pequenos naquela época, né? Perto aqui de Sarir, a uns 200 quilômetros aí de Sarir. Tá. Então tem oásis no deserto mesmo, não é aquela coisa de desenho animado que a gente está não tem. a ver. Eram pequenas cidades, pequenas cidades, tá certo? Tem a água, tá? Porque ali você tem uma depressão, né? O nível da água chega a florar. Em Tazerbo, por exemplo, que também é um oásis, quando eu estive lá, tinha um poço que jorrava, tinha um poço jorrante em Tazerbo. Que loucura. Agora me diga uma coisa, a profundidade dos poços era 450 metros, mais ou menos. De profundidade de cada poço. E como é que a água chegou ali, Vitor? Essa água está ali antes da formação. Provavelmente o Saara se formou há 15 mil anos, né? Essa água está ali desde então, né? Ou antes disso, né? Por isso que você fala que é um aquífero fóssil. É aquífero fóssil. É como se tivesse preservado como um reservatório de petróleo, guardadas as devidas proporções, era um reservatório de água que está preservado lá. Ou seja, é um recurso finito. É finito. Porque quando você fala que não tem recarga, é que não tem água de superfície de chuva que recarrega esse tipo de aquífero. O aquífero Guarani aqui, por exemplo, tem, né? A área de recarga aqui Rio Claro, né? Você tem a área de recarga dele em Rio Claro, tem uma área em Ribeirão Preto. Exatamente. Então, né? O Guarani tem recarga. Esse aquífero... Do centro-oeste de São Paulo para frente, área de recarga. O aquífero nubiano, não tem recarga. É uma caixa d'água fechada, que se você tirar... Positivo. Você vai explorar até acabar. Para contextualizar o pessoal, então, a gente estava falando antes, Vitório, então o Saara se forma aí há mais ou menos 15 mil anos. Era o que era lá? Era mar? Era, porque, pelo que eu, assim, na época, né, quando eu falei, eu ia lá na Biblioteca Mário de Andrade, lá tinha e aí eu andei dando uma atualizada agora também. É isso, né? A teoria é que a Terra teve há 15 mil anos atrás, em torno de 15 mil anos, a Terra teve uma mudança no eixo. E isso mudou o clima, né? E provavelmente sim, porque você tem as migrações, a gente consegue achar isso aqui na América do Sul, na América do Norte, em vários lugares, na Europa, né? Você tem evidências disso aí. E é engraçado que na perfuração, há 14, 15, até o poço era perfurado, né, em diâmetros diferentes. Então você tinha uma sonda que só fazia o tubo de boca, né? Que é uma perfuração da superfície até uns
não me lembro direito, mas acho que era 15 metros, 12 metros, que fazia um tubo de boca por onde você fazia perfuração mesmo. Esse tubo de boca serve como proteção sanitária, apesar que lá não tinha chuva, você não tinha água que pudesse infiltrar, mas era uma proteção sanitária, serve também para estabilizar lá durante a perfuração. E nesse intervalo aí, até 12, 15 metros, se encontrava concha marinha. Né? Nas amostras que vinham, tinha concha marinha nessas amostras. Né? Então tem evidência também dali de algum momento você ter, aquele local ali teve água. Era diferente. Era muito diferente. Era muito diferente. O famoso paleoclima. E como é que foi, cara? Chegar lá no deserto? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pois é, o negócio esse é um verdadeiro choque de realidade. Hoje em dia, inclusive, a gente tem discutido bastante, não o deserto em si, mas essa região está em evidência, né? Porque é muito próximo. O Egito, na verdade, olhando de frente para o mapa, à esquerda a gente tem a Líbia, tem o Egito do lado e do outro lado a gente tem Gaza. Tem Gaza, Israel. Que está em evidência agora por conta do conflito entre o Hamas e Israel, enfim. Então, você esteve nessa região há 30 anos. Olha, a Líbia era estável. 40? 40 anos. A Líbia era estável por causa do Gaddafi. Certo? Então, o Gaddafi, apesar de ser um ditador e tal, né, você tinha uma estabilidade. Entrar e sair da Líbia era uma aventura. Era complicado. Nunca foi igual. Nunca foi igual. Nunca teve... Por quê? Né? Porque, nossa, era... Olha, pra você ter uma ideia, eu cheguei a voar, né, dentro de Benghazi, de Trípoli para Benghazi uma vez lá, em função de problemas de embargo. Eles tinham uma frota de Boeing, a Boeing não vendia mais peça, tal. Eu voei de Tupolev. Né, Tupolev das linhas aéreas da Romênia. Né? Eu voei de Tupolev na Bolívia. É um negócio assim. O que é isso aí? É um jato soviético, né? É um jato da antiga. E engraçado que a porta ficava logo atrás da asa, assim, né? E você tinha a escadinha, você estava na fila, você subia, entrava no avião e a aeromoça mandava todo mundo ir para frente. Todo mundo ir para frente. Não tinha lugar marcado nem nada. Você ia ocupando o que estava. Você ia para frente e ia ocupando. Aí encheu a parte da frente ali até na asa, ela mudava de lugar e você ia para trás. E eu sempre gostei de avião, tal, essa coisa. Eu fiquei me perguntando, né? Por que isso, né? Por que você não, né? E um dia eu conversei com um amigo, um piloto, tal, falando isso para ele, ele falou, porque ele cai. Eu falei, oi? Ele falou, que se você for para trás, como a corda da asa é muito adiantada, tal, né, no avião, ele cai. Eu falei, tá, então entendi. Aí você voa num troço. Se eu soubesse disso naquela hora que eu estava entrando, eu tinha ido embora, eu não ia. Né, mas você vê, por isso que era muito, muito, assim, dinâmico, né, a coisa, né? Você entrar lá e sair também, né? Eu tinha a gente tinha visto de residente e você precisava de um visto para entrar e sair. Tá. Né? Para você estar lá dentro e tal. Residente, trabalho e o reentry, exit reentry visa, né? Precisava ter. Era uma papelada danada. Eu preenchi um passaporte inteiro em um ano, de tanto carimbo. Era stamp and signature, Era carimbo. Era um monte de carimbo, entendeu? Mas para entrar tinha alguma restrição, assim, religiosa? Não, ou nacionalidade? Não, se você tivesse um carimbo de Israel no teu passaporte, se você tivesse algum vínculo com Israel, era problemático, não dava. Não, eles aconselharam, se tem, dá um jeito, não pode. Entendeu? Passaporte, visto para Israel, entrada em Israel, tal, eles eram inimigos, acho que ainda são, né? Inimigos assim, ferrenhos, né? Então essa restrição tinha. E eles te perguntavam qual é a sua religião. A hora que você chegava lá no guichê lá do camarada lá, ele olhava para você, pegava, qual que é a religião? Católico, apostólico, romano. Né? Aí liberava. Aí você, não sei se isso era uma pergunta de praxe, eu não sei, mas eu nunca entendi direito, tá certo? Eu fiz 17 missões para aquele lugar lá e assim, um monte de incógnito, ficou um monte de interrogação rodando na minha cabeça durante muito tempo, entendeu?
Porque, em geral, essas missões internacionais para países muito diferentes do Brasil, por exemplo, você tem uma cartilha de orientações. Você não... A cartilha de orientação que eu peguei foi que a primeira missão que eu fiz, eu fui com 4 outros caras que já tinham ido para lá, tal. Então, eu fui no vácuo. Cola neles. Eu colei nos caras e fui no vácuo. Né? O cara botava o pé esquerdo, eu punho o pé esquerdo. Eu fui no vácuo. Né? Eu fiz isso. Né? Não tinha cartilha nem nada. Tinha umas orientações lá. Você conversava, a gente pegava a documentação na Petrobras, lá na Braspetro, ali na Candelária, no Rio de Janeiro. Braspetro, que era uma subsidiária da... A empresa, a empresa que estava na Líbia, para quem a gente trabalhava, era a Brasoil, Braspetro Oil Service Company, tá certo? Que é uma subsidiária da Braspetro. Que por sua vez, Braspetro era a Petrobras Internacional. Ah, ok. Certo? Então a gente pegava a documentação tal no Rio de Janeiro, na Candelária, no Largo da Candelária ali, e embarcava pelo Galeão, que na época o aeroporto era Galeão. Né? Embarcava pelo Galeão. E você pegava alguma orientação assim, agora escrito tal, não me lembro de nunca ninguém ter me dado nada por escrito assim. Por isso que na primeira missão eu fiz, fui bem assim, pragmático, colei nos caras literalmente. Entendeu? Agora conta um pouco, acho que essa é uma curiosidade de todo mundo, né? Como que é a rotina no deserto? Sem manual, você acabou de dizer. Como que é a rotina de acordar, dormir, como se prevenir do calor, do frio, o que vocês comem lá? Conta um pouquinho do que você vivenciava lá. Conta os perrengues. Exato. Assim, primeiro para você ir para o deserto, você precisava ter um Desert Pass. Era uma área... A Líbia estava em guerra, em 2 frentes, certo? Quando eu estive lá. Ela estava em guerra ao sul com Chad, por uma região chamada Tibeste, que é a fronteira, umas montanhas ao sul de Tazerbo, onde é a fronteira com o Chad. A Líbia reivindicava o território, dizia que as montanhas do Tibete tinham urânio, a Líbia queria explorar esse urânio, não sei se isso realmente procede, mas estava em guerra com o Chad. E no Mediterrâneo tinha sempre um porta-aviões americano estacionado lá que vivia fustigando os líbios. Certo? Eles lançavam os caças e entravam dentro do espaço aéreo líbio. Os líbios diziam que era espaço aéreo deles, os americanos falavam que era área internacional e eles ficavam medindo a temperatura. Né? Em quanto tempo os líbios lançavam os caças para interceptar e tal. E de vez em quando, bum, né? Os americanos abatiam um caça líbio lá em cima. Então, assim, era um país em guerra. Começa daí. Tá certo? Então você já tem essa coisa tensa. Essa tensão, Para ir para o deserto, você precisava de um Desert Pass. Além de visto, de trabalho, você precisava de um Desert Pass, uma carteirinha. Uma carteirinha, eu lembro, eu acho que eu ainda devo ter uma lá, uma que venceu, eu devo ter uma em algum lugar. Era uma carteirinha lá que você tinha que estar com ela na mão. Tá certo? Você tinha que usar lá no deserto, lá no meio do nada, lá, tá certo? Porque se tivesse uma patrulha lá, e eu nunca vi, mas tinha, tá certo? Alguma coisa, os caras te pegassem na estrada, tinha os checkpoints, né, na estrada e tal. Se você não tivesse aquele Desert Pass, você ia pra cadeia. Tá certo? Você arrumava um problema. Então, e cadeia lá nessa época não devia ser coisa boa, rapaz, né? Olha. Ou seja, o pessoal então da cidade de Benghazi, ou seja, das cidades líbias, eles não podem ir não poderiam ir direto para o deserto, então, passear no deserto. Não sei se tem alguma coisa para fazer no deserto também. Naquela época era proibido. Precisava ter o deserto. Eu não sei como é que era a situação dos residentes, por exemplo, de Jalo e Ágila, que já estavam de Agidab e Ajalo, Tazerbo, que eram oásis que já estão dentro do deserto. Certo. Eu não sei como é que era a situação dele. Para a gente era isso, você tinha que ter aquela carteirinha. Era teu documento, aquilo lá. Tinha fotografia, bonitinho, tudo escrito em árabe, babá. Mas isso era meio que assim, sabe? Você podia perder a carteira, o sapato, o óculos. Não perde isso. Tá certo. Não me perca isso aqui, que é complicado. Né? Então, quando você estava no deserto, quando eu estava no acampamento mesmo, a gente estava no acampamento, era um acampamento para 300 pessoas e tal, aí a coisa relaxava.
Porque aí pronto, você não tinha mais atenção de estar Ufa, entrando. né? Tô aqui. Eu tô aqui. E era uma missão, era um projeto internacional, né? Vocês conviviam, não eram só brasileiros que no acampamento ou tinha... Chegou a ter 9 nacionalidades diferentes lá. Caramba. Filipino, ganês, maltês, italiano, inglês, Coreano. coreano, tinha a Donga, né, que era a construtora principal que estava fazendo a tubulação, chamava Donga, que era um consórcio da EU Hyundai. Tá. Certo? Eles estavam lá, gigante a planta deles, era um negócio, ainda você procurar no Google aí você vai ver a fábrica de tubo da Donga e tal. Então, japonês, as bombas eram Marubeni japonesa, né? As bombas que iam ser instaladas nos poços eram Marubeni. Chegou a ter, numa época, lá, 9 nacionalidades diferentes. E a convivência tranquila? Tranquila, né? O brasileiro tinha, no nosso acampamento, a imensa maioria era brasileiro, e quem fazia parte de serviço eram filipinos, que são pessoas extremamente gentis, sabe? Trabalhadores pra caramba, uns caras de um nível muito bom. E os ganeses também, que também era um pessoal genial, tá certo? Um pessoal muito, muito bacana. Eu me lembro de um cara lá que colocaram ele à noite para o Adam Mohammed Invisible, o nome dele, né? Um ganês. Invisible, né? Invisible. Adam Mohammed Invisible. Ele colocaram ele para operar rádio à noite, né? Durante o dia tinha um operador brasileiro, à noite colocaram coisa. Os brasileiros que foram para lá, né, falavam o pessoal de sonda e tal, nunca aprenderam a falar inglês. Esse Adam, a gente chamava ele de sargento, porque ele ia falar com você, ele ficava em posição de sentido. Eu não sei se ele tinha sido do exército, não me engano, sei lá. Aí deram o apelido para ele de sargento. Então, o sargento aprendeu a falar português fluentemente, sem sotaque, em 6 meses. Pô. Em 6 meses o cara falava português. Você olhava pro cara e falava, pô, você nasceu lá onde, cara? Que lugar do Brasil você nasceu? Você entendeu? O cara falava o português assim, sem sotaque. Né? E os brasileiros, a brasileirada sofria lá no inglês. Então, assim, comida era a comida, comprava lá local, alguma coisa foi daqui para lá, mas tinha arroz, feijão, tinha carne, né, carne de boi, tinha muito haruf, né, carneiro também. Alguma coisa estranha você chegou a comer lá? Não. A única coisa que eu me lembro assim aquela caipirada que você dá, né, aquela bobeira que você dá, eu me lembro que no verão lá, né, tinha muita fruta que eles plantavam nos oásis ali perto, Jalo principalmente, né, que é irrigação e tal, e tinha muita melancia, uma melancia deliciosa, né, docinha. Aí tinha laranja lá e eu peguei uma laranja, descasquei, a hora que eu cortei a laranja era vermelha, como se fosse uma beterraba. Eu falei, tá estragada. Peguei, pus do lado assim, né? Peguei outra laranja, descasquei de novo, cortei, eu falei, opa. Aí o cara falou, não, é assim mesmo, né? Eu nunca tinha visto aquela laranja na vida, né? Laranja pra mim era laranja, né? Não, a laranja, a cor laranja, não. Que era vermelha com uma beterraba, doce, a deliciosa também. Foi, mas de comida assim... De boa. De boa. E é perigoso, tipo, perigoso até tem animal lá no deserto. Como é que é dormir? É de boa? Tem animais pequenos, tá certo? O deserto tem à noite, coisa. Eu não trouxe a foto, esqueci. Mas eles pegaram um filhote de raposa lá uma vez. Uma raposinha. Pegaram lá, tal, depois soltaram ela lá. Tal, mas o cara tirou umas fotos, quando tirei uma foto dela também. Uma raposa. Então você tem uma cadeia ali. Aquela raposa provavelmente está no topo, né, da cadeia. Rato tinha muito. Muito rato. Rato no deserto, os camundongos, sim. Muito. Muito mesmo. Tinha camundongo, besouro. Tá? E você tinha a migração. Aves migrando. Cegonhas, né, andorinhas. A gente ficava fazendo teste de bombeamento, né? Você passava às vezes dias bombeando o poço lá tal. Formavam aquelas lagoas, né? Tem uma foto aí da formação de uma lagoa, né? Você formava lagoa. As aves migrando paravam ali para beber água. Né? Quer ver? Essa aí, ó. Isso. Essa já é água produzida pelos poços? Olha que legal. Forma uma lagoa mesmo, né? Aí está produzindo acho que uns 300 mil litros, 200 mil litros por hora, mais ou menos. Né? Isso aqui é o tubo de Pitot, né? O tubo de Pitot.
está medindo vazão. Tinha um medidor de vazão analógico também, mas a gente calibrava um tipo de medidor analógico também de turbina, né? E a gente calibrava com o pitot, né? Media nos dois. Entendeu? Agora tem uma discussão recente. Bom, o Gaddafi é deposto do poder em 2011, na Primavera Árabe, morto. Né? E o projeto, não sei se parou aí em 2011, ou se parou um pouco antes, enfim, mas ele não é continuado. Ele continua funcionando, abastecendo as cidades e tudo mais, mas acho que ele não foi ampliado depois disso. Porque aí a coisa degringolou. Degringolou, né? Como projeto. Agora, há um questionamento forte, porque o Gaddafi, ou as informações oficiais do governo responsável pela implantação desse projeto, diziam que era um reservatório de água capaz de abastecer a Líbia por milhares de anos. E existem algumas outras discussões, algumas outras fontes que sugerem que esse aquífero pode durar 100 anos, alguns falam tem 50 anos, enfim. Até porque não é um aquífero explorado só pela Líbia, né? Um aquífero explorado pelos outros 4 países, e o Egito acredito eu, explora bastante para irrigação e tudo mais. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, a gente pode dizer que ele não é sustentável, pelo menos a longo prazo. A gente não sabe se é milhares de anos ou a centenas de anos, mas ele não vai se sustentar. Uma hora vai acabar o recurso, né? Ah, sim. Não é um aquífero fóssil, né? Não tem como, né? Agora, milhares de anos eu não iria por aí, mas também 50 anos... Também não é nem... Eu tive lá nem 35 anos, eu tive lá. Ele já era explorado, tá certo? E até onde eu sei, ele ainda tem muita água para tirar. Então, assim, 50 anos, não. Milhares de anos... Também não... É porque você tem aumento da população, aumento de demanda, tal. Então essa conta aí precisaria ser muito mais bem feita, né? Seria uma conta, mapear ele direitinho, tá certo? Uhum. Né? Ter um mapeamento certinho. Eu acho que isso nunca foi feito. Essas coisas, muita coisa disso aí deve ser empírica, né? Porque se usou dado de petróleo, né? Eu nunca vi ninguém lá. Nós fazíamos perfilagem dos poços, né? Mas eu nunca vi ninguém naquela época, que era a época de implantação da primeira fase do projeto, nunca vi ninguém fazendo mapeamento, não tenho notícia disso, né? Tinha um cipriota chamado Charalambos, que era o geólogo que era o responsável pelo tender, né? Pelo projeto, né? em si, né? Sim. Então, eu conheci ele lá, eu vi lá, eu acho que uma ou duas vezes, né, em Sarir, mas eu acho que é chutar mesmo, entendeu? É um chute aí, milhares de anos eu tenho certeza que não, mas 50 anos também não. Que é aquela história que a gente vê, e no Brasil a gente vê bastante disso pela abundância de água, na verdade você super explora o recurso, não é isso? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Você trabalhou lá também? Trabalhei. Ribeirão Preto era, na década de 90, era a maior cidade da América Latina abastecida só por poços tubulares, poços artesianos, digamos assim. Né? Mas hoje estão captando água de rio. Né? 30 anos. Porque o recurso... super explorou. Os poços estão... O nível do Guarani, né? na região da cidade de Ribeirão Preto, foi lá para baixo. Então a câmara de bombeamento dos poços ficou seca, né? O nível d'água já está na parte de produção, já está na parte dos filtros, já, né? De vários, porque a exploração foi descontrolada, né? Foi muito poço clandestino, né? Aí para traduzir um pouquinho para quem não é técnico da área, aí a gente tem de cara um problema. Que apesar de você ter falado que o Guarani, por exemplo, não é um aquífero fóssil porque ele tem recarga, o que você precisa balancear é a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai. Se você explora mais, um volume maior do que a capacidade de recarregar o aquífero, aí você esgota o aquífero, mesmo ele tendo uma capacidade de recarga. Então esse é o primeiro ponto. Aí você tem o segundo ponto, que isso
provoca vários outros problemas de gestão, né? A cidade do México, por exemplo, você explora mais o aquífero do que ele tem capacidade de recarregar, e a cidade está afundando. Está afundando. Né? Então, o problema de gestão... E tem um terceiro problema que a gente já discutiu aqui, inclusive, que é o seguinte, aí você tira uma água nobre, uma água pura, preservada numa caixa d'água lá, a prova de deserto, e transfere essa água para a superfície que pode cair no mar. E no mar ela vai ficar salgada, por exemplo, né? Além de poder passar por contaminação. Usar para dar descarga. Exato. Né? Você tem um recurso aí nobre mesmo. Eu acho que a gente hoje fala muito lítio, né? Porque eu quero meu carro elétrico e tal. Eu dava um rim para morar numa cidade onde eu pudesse andar de transporte público, de boa qualidade, decente, né, que me levasse para onde eu precisasse. Agora, qual a diferença para mim ficar num carro elétrico ou num carro a combustível fóssil num trânsito que nem o de São Paulo? E sem água para beber? Sem água para beber. Então, eu me preocuparia muito mais com água do que como recurso mineral, né? Então, e os líbios naquela época eles tinham uma boa preocupação com isso, né? Uma boa preocupação. Você não furar poço lá, não é que nem aqui, né? Chama empresa ali, vou furar um poço e tal. Eles tinham o WSD, Water and Soil Department, lá, que seria uma CPRM deles, né? Um serviço geológico deles lá, né? Que é quem autorizava, que é quem fiscalizava, tal. E eles tinham o pessoal desse WSD com quem que eram os nossos fiscais no início do projeto, tal, uma preocupação muito, muito grande com o uso desse recurso, com a preservação desse recurso, né? Até porque nesse caso, de fato, é uma questão de sobrevivência imediato, né? É que aqui, eu acho que no Brasil, a gente ainda tem aquela história de que a água cai do céu, né? Cai do céu, chove pra caramba. A água cai do céu. Tá chovendo bastante. Até o dia que aconteceu com São Paulo, né? Eu fico aí, você chega lá em casa, cansado do trabalho e tal, vou tomar um banho, você abre a torneira, ops, cantareira secou. Não tenho água para tomar banho. E aí, só amanhã, de manhã, né, tal, e aí? Entendeu? Tá tendo seca na Amazônia. Pra tu ver, né? Entendeu? Então, acho que água eu me preocuparia muito, muito, né? Eu não vou estar aqui. Eu acho que até espero que... Pô, não pode faltar água porque... Não, e o que acontece lá nessa região se secar? Cara, inviabiliza tudo, né? Hoje, há 30 anos, até 35 anos atrás, a tecnologia de dessalinização estava engatinhando. Você precisava... Osmose reversa... Não sei se você já viu uma máquina de osmose reversa. É uma superfiltração, né? Você pega e força a água por membranas lá e o sal fica e passa a água para o outro lado. Isso requer energia elétrica, você precisa de energia, né? Então, naquela época, a tecnologia era ruim e energia também não é como hoje. Hoje você pode, na Arábia Saudita, se eu não me engano, tem uma usina de dessalinização para abastecer uma cidade grande, parte das maiores cidades abastecida com água dessalinizada. Por quê? Você tem uma tecnologia melhor e você tem energia elétrica gerada por células fotovoltaicas, né? Que lá é... Fácil, né? Lá é super abundante, né? Exato. Entendeu? Mas seria alternativa. Seria alternativa. Aí você dessalinizar. Se esse recurso acabando, né, terminando, ficando inviável, a solução é você dessalinizar. Não. É aquela história que a gente sempre conversa, né? A água, em teoria, nunca saiu do planeta. Então, a mesma água que os dinossauros tomavam, nós tomamos. Acontece que a água potável, ela pode acabar. Vai ficando rara, né? Vai rareando. E aí eu falo, a água está aí. A água potável ela vai ficando cada vez mais distante e mais cara. Né? Porque você transfere das proximidades que você está para outros lugares, lança para o mar, lança para o rio, vai para o mar e por aí vai. E mais cara, porque depois que você lançou para uma área contaminada, para uma região marinha, a água fica salobra, você tem que dessalinizar. Então a água potável é que é o problema. A quantidade de água, de fato, é um recurso que não acaba, mas a água que você pode beber, que você pode utilizar para os fins nobres, é que é um problema.
Isso aí você vai e acaba virando um problema geopolítico também, né? Porque aí todo mundo vai querer estar aonde tem água. Onde a água tá. Não, onde ela tá, né? E o quão raro é um acontecimento desse de achar água no deserto? Dá para ter esperança de achar em algum outro lugar, algum canto, ou é muito difícil que aconteça? Um aquífero daquele tamanho lá, olha, eu não sei se no Saara tem outro que seja... Hoje, apesar que hoje, né, os sistemas de mapeamento, de prospecção via satélite e tal, estão mais sofisticados, mas naquela época foi... Na raça. Tava procurando uma coisa, achei outra, né? Opa, achei isso. Passou por ela, né? Passou por ela, literalmente. Porque quando você Eu pergunto isso porque vai ter aqueles otimistas, né? Que são. Nem otimistas, né? Otimista barra negacionista falando, mas daí daqui a pouco vai achar outro lugar que tem água e tudo bem, né? Estão procurando um planeta que tem água para mudar de planeta, imagina. Imagina, né? Bombear água de Marte pra cá. Puxa, Europa, né? Uma das duas de Júpiter lá que tem água pra cá, que é uma bola de gelo lá e tal. Puxa ela pra cá, estaciona lá aí na... É isso. Faz um cano na galáxia. Então, Tá mais fácil cuidar aqui, por enquanto. cuida aqui. Cuida porque... Mas lá era muito interessante aquele lugar lá. Falei, no deserto mesmo era muito legal ficar. Trabalhar lá. Trabalhava em turno, né? 12 horas. Então você sempre tinha um backup teu, né? Entendi. Então... Agora a história da variação de temperatura no deserto. Né? Porque tem aquela história do que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, né? Então, aí assim, eu tenho memória de eventos de frio, não de calor. Que pro calor você estava adaptado. Você vai preparado, vamos dizer assim. Aqui eles falam assim, a umidade relativa do ar caiu abaixo de 30%, entrou em estado de atenção. Lá acho que era 3%, 5%. É aquela história, mãe, pra onde você vai? Eu vou pro deserto. Filho, leva a blusa. Leva um casaquinho. Sangrava o nariz, quando você chegava lá os primeiros dias, tal, o nariz sangrava, né? Porque o tempo muito seco e tal. Mas era assim, Sarir tinha em Sarir tinham duas estações bem definidas, inverno e verão, certo? Seguindo a cronologia do hemisfério norte. Tá. Junho, julho, agosto, verão. Tá certo? Dezembro, janeiro, fevereiro, inverno. Tá certo? Mas durante o dia dá diferença? Muita. É? Muita. No verão, a amplitude você sente porque a amplitude é grande. No verão você tem 50 graus durante o dia e 18 de madrugada. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, caía para 18 graus. Você não tem nada que segure o calor. 18 positivo. Positivo, 18 graus positivo. Tá. Você não tem nada que segure o calor. Tá certo? Você não tá... Aqui você tem asfalto, você tem vegetação, né? Então isso segura, mantém. Lá não. Lá era assim. Vira a chave. Virou né? a chave, né? O sol abaixou do horizonte, virou a chave. E o inverno era assim, porque você está mais ou menos na latitude de um pouco abaixo de Washington, né? Se você olhar no mapa, você vai ver que Sarir está mais ou menos na latitude ali, um pouco abaixo de Washington, entre Atlanta, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, né? No inverno, você ia 16, 18 graus positivos durante o dia e podia chegar a 6 abaixo de zero à noite. Aí o bicho pegava, porque venta. Também você não tem uma árvore, nada para segurar. E venta. E aí o vento é que faz você lembrar que você está num lugar frio danado. Não nevava, obviamente, porque não tinha umidade. Mas tinha uma coisa lá também, que eu vi duas. E a primeira que eu vi, você tinha me perguntado, né? Foi uma tempestade de areia. É uma coisa que aquilo também é indescritível, assim. Porque estava dentro de uma dog house dessas, né? Um final de tarde, e o cara bateu na porta, né? Um plataformista ganês que estava trabalhando lá, na sonda. Ele olhou para mim e falou, "It's coming a storm." Aí Tá chegando a tempestade. eu olhei para ele e falei, né? Ele falou, vem cá. E aí ele apontou para oeste, né? Da onde a gente estava. O céu tinha desaparecido, né? É como uma onda que vai chegando, assim. Ela vai engolindo. O céu desaparece.
Então aquela coisa marrom, avermelhada, né? E você desliga tudo que você tem de motor, ar-condicionado, você desligou tudo. Entramos para dentro dessa dog house, acho que nós ficamos ali umas 6 horas, mais ou menos, até, ou mais, até que a cabeça dela, né? Até que a frente passasse. Aquilo balançava, nossa, era um... Faz barulho também? Muito barulho, muito barulho, chacoalha, né? Porque essa dog house, ela é montada, é um trailer, né? Tem os pés, né? Você para o trailer ali, baixa os pés ali e tal, né? Tem foto. Aí você ficava, chacoalhava pra caramba. E aí foi vencendo, aí ó, né? Desse jeito assim. Aí foi vencendo o desodorante de todo mundo que tava lá dentro. Acho que nós estávamos uns 8 lá dentro. E aí você olha pela janela assim, você vê aquela... A impressão que dava que tinham colocado esse carrinho aí dentro, esse trailer dentro de um líquido vermelho, assim. Né? Você olhava na janela assim. Então, aí depois passa a frente mesmo, o grosso passa, mas ela dura quase um mês. Uma semana depois você tinha vento, sabe, ficava martelando tua orelha, o vento e tal. Os carros, eu não tenho uma foto de um carro, eu não peguei, mas os carros, por exemplo, eram umas caminhonetes Nissan que a gente tinha. Olha isso. A frente da caminhonete, depois de um tempo de uso, lá um ano e pouco, a frente da caminhonete, a tinta desapareceu. Ficou como se tivesse jateado, ficou no aço. A tinta sumiu. O farol não iluminava mais porcaria nenhuma, porque jateou o vidro do farol também. Né? O farol, você ligava o farol, que também não tinha o que bater, né, ali, né, mas o farol não iluminava muita coisa à noite, né? Se fosse uma estrada mesmo, você ia ter problema. Mas a frente da caminhonete, a grade dela, a parte da frente ali do capô, a tinta desapareceu. Sumia. Né? O para-choque ficava no aço escovado ali, no aço jateado. Agora você fala de estrada, a gente vê uma paisagem dessa daí, ó. É tudo igual. Nada, né? Tudo igual. Como é que você se localiza? Ainda mais em 88, o GPS o Waze já... Então, é assim, como eram 3 linhas, você tinha um asfalto que descia de Sarira até Cufra. Era norte-sul. Desculpe, de Benghazi até Cufra. Era uma estrada asfaltada que descia até Cufra. E ela cortava toda essa parte de onde nós estávamos aí. Ia Tazerbo, passava Tazerbo e ia até Cufra. Tá? As linhas que nós trabalhávamos, elas estavam a oeste dessa estrada. 40 quilômetros. E tinham piezômetros. 40 quilômetros ao oeste da estrada. Não, ela estava quase colada na estrada, mas 40 quilômetros de comprimento. Ah, ok. Tá? E 10 quilômetros equidistantes, né? Tá, as 3 linhas. 100, 200, 300, se eu não me engano, que era a denominação. E tinham piezômetros. Nós tínhamos piezômetros. Nós fizemos um teste de bombeamento que durou mais de mês. A gente bombeava um poço e media piezômetro que estava a 30, 40 quilômetros longe. Piezômetros são poços. Poços de observação. Né? São os poços de observação que você usa para ver a interferência, né? Qual a interferência que o bombeamento naquele local está causando. Então, você tinha que sair. Dentro das 3 linhas, você não se perdia. Apesar de elas estarem 10 quilômetros longe uma da outra, você não se perdia, porque não tinha jeito. Você, num dado momento, você cruzava em algum lugar. Não interessava para onde você fosse. Se você saísse dali e se perdesse, você tinha 2 opções, que uma vez aconteceu comigo. Eu fiquei meio... Né, não sabia. Eu sabia onde eu estava, mas não sabia para onde ir. Né? Mais ou menos assim. Você parava e esperava anoitecer, porque como é plano desse jeito, você conseguia enxergar as luzes do acampamento a 40, 50, 80 quilômetros de distância. Então, aí você só seguia onde a luz estava. O nosso acampamento usava lâmpada de vapor de mercúrio, que era uma lâmpada amarelada, então era facílimo. A fábrica de tubo da Donga, que estava uns 80 quilômetros de lá, era branca, era uma luz branca. Então você sabia, a fábrica de tubo da Donga é aquela, o meu acampamento é esse aqui, eu vou aqui. Entendeu? E óbvio, tinha também uma coisa que você nunca... Era o 50%, né? O meio tanque, né? Você nunca ande mais do que meio tanque. Você está perdido, porque você... Meio consegue tanque, voltar. você consegue voltar. Se você for em metade, volta. Né? Você consegue voltar. Então, assim,
A orientação era essa. E se você se perdesse fora das 3 linhas, também você tinha que ir para leste. Por quê? Porque se fosse para leste, aí é fácil, né? Se você orientar pelo sol e tal, aí dá para qualquer um fazer. Você ia para leste, porque fatalmente você cruzaria com essa estrada asfaltada. Fatalmente, você não tinha como não cruzar com essa estrada asfaltada. Você ia para leste e tal. Sim, não me lembro. Acho que teve um pessoal lá que se perdeu uma vez, que estava furando esses piezômetros fora das 3 linhas. Acabaram chegando numa sonda de petróleo da AGIP, se eu não me engano, que estava furando lá. Mas foi o evento mais próximo assim, de um problema sério e tal. Tinha histórias lá do pessoal de petróleo que morreram, não brasileiro, né? Mas de pessoas que realmente se perderam. Porque o deserto não te dá... É muito fácil. Se você olhar, tá vendo? Você tem as marcações tal, de carro que já passou, tal, mas é tudo muito igual. Você pensa que você tá indo numa direção, mas qualquer coisinha no volante do carro, 1 milímetro, daí a pouco... não tem referência. Você foi parar não sei na onde. Por isso que era bom à noite, né? À noite não tinha jeito. Né? À noite, você via a luz lá, tá, é para lá que eu vou. Que diferente daquele deserto típico que aparece em filme, que é onde tem as dunas e tudo mais, porque é mais para sul daí aí chamava Cirenaica. Como é que é o nome daquela? Rebiana. O grande deserto de areia, o grande mar de areia, Rebiana Sand Sea. O grande mar de areia, Rebiana. Que fica mais perto de Tazerbo. E mais complicado, porque aí você não tem essa referência horizontal de visão, você não tem, enfim, as dunas são móveis e tudo mais. Fiz lembrar Star Wars. Star Wars é muito assim, né? Foi gravado na Tunísia, inclusive, se não me engano, que tem essas dunas aí, os caras... E andar também, né? Porque aqui, Sarira era uma maravilha você andar. Os pneus... As caminhonetes tinham um pneu... que era para areia já, né? Um pneu borrachudão assim, né? Mas aqui era uma delícia você andar. Você andava 100 por hora, 100, 110, 120 por hora aqui. Cheguei a andar 160 por hora nessa areia aqui, sabe? Melhor do que um asfalto, entendeu? Melhor do que um asfalto, né? Era uma beleza. Agora, uma curiosidade, Vitória, numa época que ainda não tinha internet, né? Como que vocês se informavam das coisas? Era uma situação que não se informava, ficava meio alienado do resto do mundo, só trabalhando. Tinha TV, rádio, essas coisas, nada? Nada. Como eu falei, a Líbia era um país em guerra. Até o papel. Por exemplo, nós tínhamos uma copiadora no acampamento. Acho que tinham 1 ou 2 copiadoras. Essas copiadoras eram fiscalizadas pelo governo. O papel que entrava para você tirar xerox era controlado pelo governo. Porque senão você podia usar ele para fazer propaganda contra o Gaddafi lá tal, entendeu? Então, era um controle assim absurdo de tudo. Rádio, o nosso rádio era controlado, né? Tudo era controlado, tá certo? Era um país em guerra mesmo. Era como entrar num portal, fechar, depois você sai e você pode ser um monte de coisa que você ia ficar sabendo depois. Ó. A primeira missão que eu fiz, eu saí de casa, me despedi da minha mulher na época e me despedi da minha família, liguei para minha mãe, tô indo, tchau, até logo. Eu fui falar com eles de novo 50 dias depois. Quando eu cheguei em Viena, na Áustria, lá teve um intervalo lá entre conexões lá de avião. Eu fui lá e fiz uma ligação para o Brasil. Paguei caro para danar. Fiz uma ligação para o Brasil. Falei, tô vivo. Era carta. Os caras, como toda semana alguém saía de lá e vinha para o Brasil, você escrevia uma carta, o cara chegava aqui no Brasil com a tua carta, punha no correio para você. Entendeu? E a tua família, né, no caso a minha família, escrevia para o escritório do Rio de Janeiro, para um camarada lá no Rio de Janeiro, o cara pegava isso, colocava num malote as cartas e alguém que estava indo para lá levava as cartas. Tá? Então, assim, não tinha notícia fresca. Pois é, cara, eu fico pensando, os jovens ouvindo aqui, não dá para imaginar se eu tenho dificuldade para imaginar isso. E não só isso, né? Você relativiza a questão de urgência, né? Acabou. O que é importante e o que é urgente numa situação dessa? Hoje em dia tudo é urgente, né? Hoje em dia o camarada... Aparece uma mensagem aqui,
Pô, mandei mensagem faz 10 minutos, você não leu? Exatamente, né? É. Fim de semana no feriado agora, eu tive meu filho, saíram lá e tal, né? O cara tem 22 anos de idade, pô, que pai, né? O cara saiu de manhã, olhei no quarto dele, falei, ué, cadê esse cara? Aí liga, o cara não atende. Você, pô, pelo amor de Deus, né? Aí daqui a pouco, o que foi? Onde você tava? Pô, pai, tava dormindo aqui na casa de um amigo, não sei o quê, tava fazendo uma festa, blá, blá, blá. Entendeu? Você já, coração já... Vai lá. Em 88 não tinha essa opção. Que? Pô, eu fiquei 50 dias sem saber nada. Quando muito, você recebia 1, 2 cartas, você entendeu? Tá certo? Mas aquela história, o que alguém ia te falar numa carta? Só falava coisa boa também, né? Até porque é o seguinte, sair da Líbia não era assim, tô de saco cheio desse lugar aqui, eu vou embora. Não era assim. Porque você precisava do exit visa. O exit visa, você para sair de lá, você tinha que estar com tudo em dia. Você tinha que ter pago todas as suas obrigações lá. Você não podia ter nenhuma pendência com a justiça, nem nada. E isso aí, numa época que computador estava aqui, estava começando, tal, informatização, não sei, era tudo fichinha, era tudo stamp and signature, tal, não sei o quê. Lá demorava um zilhão de tempo, né, para conseguir isso. Então não tinha, tô lá, nossa, olha, meu filho passou mal, tal, tá no hospital, eu vou lá, tá, dá licença. Não tinha nada disso, cara, nada disso. Era como você realmente passar por um portal. Depois te devolvem. Depois você volta, você abre de novo, daqui a 50 dias o portal abre outra vez, você pula de volta. Você volta para a realidade. Tá? Não tinha jeito, não. E você vê que maluquice, a gente falou das notícias de que a região está em evidência por conta da guerra, do conflito e tudo mais. E a Líbia esteve em evidência recentemente por conta do rompimento de barragens. Em função de chuva, né? Em função de chuva e da falta de manutenção das barragens, que provocaram a morte de mais de 10 mil pessoas. Mas é ligado a esse projeto? Não. Tá. Não, nada a ver. Mas é uma loucura você falar. Aquilo é da época quando era 1920, antes, tá. Bem antes. Aquilo lá era pré-segunda guerra, uma coisa assim. E é o que a gente está falando, né? Num local que passa uma situação dessa, em que você não tem água disponível, que é um recurso estratégico, não sei o quê, e você acaba tendo uma situação como essa. Ou seja... Mas foi água de chuva mesmo, né? Foi um aumento muito grande, um espaço de tempo muito pequeno em função de chuva. Que causou uma tragédia também na Grécia, né? Se falou pouco, mas na Grécia teve a mesmo, não sei se foi considerado um tufão. É que foi o Daniel, né? Foi uma tempestade. Tempestade. Se não me falha a memória, acho que era Daniel. Entendeu? Mas aí, óbvio, se você alia um evento extremo num local que o cara está se recuperando, o cara vem de milhares de problemas lá, né, já há décadas, quem vai dar manutenção em barragem que fica a maior parte do tempo seca? Não vai acontecer, não é aquela história, não, isso aqui não vai acontecer. Isso aqui, barragem não rompe. De quanto em quanto tempo que chove isso mesmo? De 100 em 100 anos. Deixa pra lá, né? Tá. Muito bom, Vitória. Muitos papos, muitos causos legais. Eu queria que você deixasse uma pergunta legal para te fazer, para você deixar como mensagem aí. O que o deserto te ensinou, assim, Vitória? E o que mudou na sua relação com a água a partir desse momento que você viu lá que era uma coisa tão escassa, rara e importante? O deserto, ele uma sensação muito forte que eu tinha no deserto era solidão. Apesar de estar num monte de... Mas assim, quando eu andava, né, porque saía de uma sonda e ia para outra, às vezes eu parava lá no meio do deserto, desligava o farol do carro, à noite principalmente, né? E ficava olhando estrelas assim. Eu nunca tinha visto tanta estrela na minha vida, né? Uma coisa impressionante. E também dos poucos lugares que você vê o céu encontrar com a terra, como você vê o mar, né? No mar, tal, mas ali você via encontrar com o deserto. Né? Aquela coisa de você ser pequenininho mesmo, né? Você ser insignificante e tal. E realmente dar valor ao que era importante, que é você ficar longe da família, sem ter notícia, tal. Você fala, pô, né?
bom ficar lá perto, né? Bom tá junto, né? Aproveitar o máximo, né? Sugar bastante as pessoas que a gente ama, né? Sugar bastante o amor delas, né? A companhia delas, tal, porque depois você se vê num lugar daquele que você não tinha telefone, nem nada, né? Você recebia uma carta de vez em quando, escrevia uma carta de vez em quando também, né? E da água, cara, aí foi o que eu te falei. Eu acho que a gente devia dar muito, muito, muito valor para ela. Muito valor mesmo, sabe? Tratar com muito carinho, muito respeito, como um bem mesmo. E assim e pensar como os caras lá pensavam, né? Que é um bem finito, né? Pode não ser na quantidade, mas na qualidade. Na qualidade pode ser que aconteça aqui, né? Você tratar ela com mais respeito, mais carinho, né? E não está tão longe de acontecer mesmo aqui no Brasil. Não está. Não está tão longe de acontecer como muita gente imagina. Eu falei, né? Da cantareira seco, né? Aconteceu comigo, né? Chega em casa, vou tomar um banho. Que banho? Acabou a água. Não tem Aqui banho. rolou muito. Aqui ainda tem vira e mexe de madrugada para conter, eles desligam a água. Não sei se é para vocês aqui no condomínio. Acontece. Em muitos bairros de São Paulo, na periferia, acontece demais. Sim. De faltar água direto. As torneiras, mesmo em horário nobre. É respeitar, é ter outra visão do... Não cai do céu. Não, quer dizer, cai do céu, mas... Né? E fica a mensagem, gente, não é? O Vitória deixou claro que é um acontecimento único que ocorreu lá na Líbia, né, no deserto. Então não é só ligar, ô Vitória, vem arrumar água aqui para nós, vem aqui perfurar. Não é assim também, né, Vitória? Não é. Apesar que a gente tem uma tecnologia muito boa aqui no Brasil, mas infelizmente não é. Exatamente. Não tem jeito. Vitório, muito obrigado, cara. Que papo gostoso. Aquele papo bom de boteco mesmo, né, Flavião? Não é? Espero que você tenha gostado também, que venha mais vezes aqui. Vamos deixar os links na descrição, certo, Flavião? Certo, claro. Né, tanto da sua... Quer deixar o site da empresa, por favor? Geoesfera.com.br www.geoesfera.com.br. Os equipamentos lá para monitoramento, amostragem, remediação de solo e água subterrânea, a gente tem lá. Muito bom. A gente vai deixar o link aí para ficar facinho para você, só clicar e acessar aí tudo, e conhecer um pouco do trabalho, né? Claro. Do que tem feito todos esses anos aí, muito importante, sempre dando muito valor a essa coisa tão essencial para a gente, que é a água. Certo, Flavião? Perfeito. Então a gente se despede aqui de vocês. Muito obrigado mais uma vez, Vitório. Te esperamos também no próximo episódio. Não se esqueça de compartilhar esse capítulo aí com mais gente. Assim a gente traz mais público aqui para os nossos episódios que ocorrem todas as quartas-feiras. E não deixe também de acessar aí o Apoia-se, apoia.se/pariponto. Saiba como ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas e ajudar a manter esse projeto aqui vivo aí por muito, muito tempo. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Pariponto. A gente se vê no próximo. Até lá.